nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, nos dois últimos programas nós nos detivemos no parágrafo 440 do nosso catecismo e queremos continuar nele ainda mais um pouquinho. Estamos falando dos títulos de Jesus, particularmente do título Cristo, ou Messias, que quer dizer ungido. Cristo em grego, Messias, palavra vinda do hebraico, as duas traduzidas em português significam ungido. Jesus é o grande ungido de Deus. Ele é o Messias, o rei Messias, o rei ungido, o filho de Davi messiânico prometido por Deus a Israel. Vimos também que Jesus aceitou o título de Messias, ao qual ele tinha direito, mas com reserva, pois este era entendido por alguns dos seus contemporâneos segundo uma concepção demasiadamente humana, essencialmente política. O Messias esperado seria aquele que iria, por exemplo, convocar o povo às armas, liderar o povo numa revolta contra os romanos, expulsando então os invasores, da terra de Israel. Jesus acolhe assim até a confissão de Pedro, Pedro que diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus acolhe essa profissão de fé dizendo, Simão, tu és feliz, porque não foi o sangue ou a carne que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Mas ele o faz anunciando a sua paixão iminente. Ele não desvincula e não permite que seja desvinculado o anúncio do seu messianismo do anúncio da sua paixão. Então, no último programa, nós vimos um pouco mais sobre o capítulo 53 de Isaías, o principal dos 4 cânticos do servo sofredor. Aproveitamos a encíclica de São João Paulo II, de 1984, chamada Salvifici Doloris, em que em que o Papa aborda o sentido cristão do sofrimento humano. E agora nós queremos ainda, para entendermos melhor o messianismo de Jesus, falar um pouco sobre esta expressão que aparece tantas vezes nos evangelhos, na boca do próprio Jesus. Filho do homem. Jesus era conhecido não apenas como o Cristo, os evangelhos o apresentam não apenas como Cristo, como o Senhor, mas também como o Filho do homem. E o que significa isso? Claro que a palavra filho de homem pode ser usado simplesmente no sentido material. O filho de leão é um leãozinho, o filho do homem é um homenzinho. Ou uma mulherzinha, uma menininha. Então, filho do homem pode ser apenas isso, uma maneira de dizer alguém que é da espécie humana. Mas, na literatura apocalíptica, e isso aparece claramente, por exemplo, no livro de Daniel, que é uma literatura que surgiu em épocas de grandes perseguições, como uma forma, inclusive, de continuar transmitindo a esperança e a fé ao povo de Deus de uma maneira que pudesse, digamos assim, despistar um pouco a polícia secreta daqueles que queriam extirpar a fé do coração do povo, meio que na marra, como aconteceu em alguns regimes totalitaristas dos nossos tempos, em que tentaram arrancar a fé cristã do coração do povo, aí pela repressão. Tivemos regimes comunistas em que padres e leigos ficavam presos aí por 10, 15 anos, pelo simples fato de serem cristãos. Então, essa literatura apocalíptica, ela surge em épocas de grande perseguição. O livro de Daniel é um exemplo em que parece que as cenas acontecem nos tempos do rei Nabucodonosor, mas na realidade a perseguição era muito mais próxima de nós do que nos tempos dos assírios. E no livro de Daniel, aqueles impérios que se sucederam e que tentaram esmagar o povo de Deus, o Império Assírio, o Império Babilônio,
o Império Persa, mesmo o Império grego, né? Todos esses impérios eram representados com figuras de bestas, de animais terríveis, animais com garras de aço, que trituram tudo, que pisam tudo, e esmagam e destroem, mas que vão sendo destruídos pouco a pouco, né? Esses impérios vão se sucedendo, um surge e derruba aquele outro anterior, surge um terceiro, derruba o segundo, e todos aqueles reinos vão sendo destruídos e o povo de Deus continua a sua caminhada. E no livro de Daniel aparece uma figura misteriosa que ela tem não a aparência de uma fera, mas a aparência como que de um filho de homem, uma aparência humana, mas é uma figura que vem sobre as nuvens e que se coloca à direita do Onipotente. Estar de pé à direita do Onipotente é a maneira de maior expressão, né, mais radical da Bíblia, para mostrar alguém que está no nível divino sem se confundir com o próprio Deus. E essa figura de filho de homem, essa figura celeste, que está à direita do Onipotente, recebe o cetro, né, para governar o povo e representa a vitória de Deus sobre as forças do mal. Num primeiro momento, o Filho do Homem é figura do próprio povo santo de Deus, que é chamado a se assentar à direita do Onipotente, que é chamado à vitória, né, no próprio Deus, mas depois ela vai sendo também personificada como uma figura misteriosa que deveria vir sobre as nuvens. Esta figura também Jesus a assume para si e, inclusive, no próprio Apocalipse, ela volta. Jesus é, então, esta figura que está à direita do Onipotente, que tem esse nível divino, mas que, ao mesmo tempo, ela é uma figura humana. Jesus, pela sua encarnação, assume plenamente a nossa humanidade. Então, temos aí, nas reflexões sobre Jesus, mais esta figura do Antigo Testamento assumida pelo Novo Testamento. E é interessante que ela só é assumida enquanto o Evangelho estava no mundo hebraico, né? Porque depois que ele sai para o mundo pagão, essa figura já não dizia quase nada, né? Falar de Jesus como Filho do Homem para os judeus naquela época tinha um significado. Falar que Jesus era Filho do Homem para os gregos não significava praticamente nada, a não ser que era alguém da espécie humana, o que era para todos algo óbvio, né? Então Jesus vai desvendando o conteúdo da sua realeza messiânica, seja na identidade do servo, seja na identidade transcendente do Filho do Homem. Por isso, o verdadeiro sentido da realeza de Jesus só se manifestou no alto da cruz. Somente após a sua ressurreição, a sua realeza messiânica poderá ser proclamada por Pedro diante do povo de Deus com outro sabor, que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus o constituiu Senhor e Cristo, a este Jesus que vós crucificastes. Atos 2, 36. Então vejam, com isso o nosso catecismo completa as suas reflexões sobre o messianismo de Jesus. O que significa dizer que Jesus é o Cristo. Ele é o Rei Messias, mas muito diferente daquele líder político esperado pelos seus contemporâneos. Jesus nunca se deixou manipular por ninguém. Que o Senhor, nosso Deus da liberdade, também nos liberte de toda tentativa de manipulação da nossa fé em benefício de ideologias. A Ele a glória, hoje e sempre. Amém.